Olá, bem-vindos à nossa aula 10. Eu sou o professor Denis Lopes Alves e nessa aula daremos continuidade ao estudo dos dados característicos dos instrumentos de medição. A aula 8 foi a parte 1, a aula 9 a parte 2 e agora a parte 3 na aula 10. Mais um dado característico é a classe de exatidão. O que seria isso? É o limite de erro que pode ser cometido ou serem realizados medições com o referido instrumento. Então, geralmente é uma informação que é fornecida pelo próprio fabricante do instrumento, tá? E essa informação ou vai estar impressa no corpo do instrumento, ou ainda você pode ter acesso a ela diretamente consultando o manual de instruções do mesmo, tá? Então, classe de exatidão tem a ver com o quê? Limite de erro que pode ser cometido ao serem realizadas medições com o referido instrumento. Essa classe de exatidão ela está associada a um conceito designado de índice da classe do instrumento, ok? Ou índice de classe do instrumento. Esse índice de classe nada mais é do que um percentual do calibre. Então, para a gente entender isso aí, o calibre é o valor máximo que você pode medir utilizando aquele instrumento. O índice de classe nada mais é do que uma porcentagem em cima desse valor máximo. E esse índice de classe vai guardar a relação direta com a classe de exatidão do instrumento, ok? Matematicamente, você vai poder utilizar a equação 1, que diz que a classe de exatidão ela vai estar associada ao limite de erro e ao calibre do instrumento, né? Esse equacionamento aí ficaria o limite de erro, que é um percentual do calibre do instrumento, ele é o calibre, o valor do calibre do instrumento, vezes a classe de exatidão do mesmo dividido por 100. Dividido por 100 porque trata-se de um percentual, tá? Então, classe de exatidão associada com o limite de erro e nada mais é do que um percentual do calibre do instrumento. Um exemplo de aplicação da equação 1, tá? Considere um voltímetro, né? Instrumento destinado à medição de tensão elétrica, com calibre de 300 volts. A gente já viu o que é calibre, né? Calibre é o que? É o valor máximo que você consegue medir utilizando aquele instrumento, ok? E cuja classe de exatidão é 1,5. Perceba que o enunciado da questão já dá a classe de exatidão. Por quê? Porque no exemplo real você teria que dispor desse dado, seja através de consulta ao manual, seja pegando diretamente o valor que vai estar impresso no mostrador ou em alguma parte da carcaça do instrumento, ok? A partir desses dados, calcule o limite de erro. O limite de erro, de acordo com a equação 1, vai ser o ΔC. Então, ele quer calcular o ΔC quando o calibre for 300 volts e sabendo que a classe de exatidão do instrumento é 1,5, no caso do voltímetro, né? Então, basicamente, é só você aplicar a equação 1, ΔC igual a C vezes CS sobre 100. Então, vai ficar C, que é o calibre, é 300, vezes a classe de exatidão, que é 1,5, dividido por 100. O 100 veio do fato de que é um percentual, né? Cortando os zeros do numerador com os zeros do denominador, vai ficar 3 vezes 1,5 dá 4,5 dividido por 1, 4,5. Então, nesse caso aí, desse voltímetro, para esse calibre de 300 volts, e supondo que a classe de exatidão dele é 1,5, o limite de erro que você vai poder obter é de 4,5 volts, ok? Falar um pouquinho agora sobre a perda própria. Trata-se de um valor de potência, tá? Então é bem interessante você prestar atenção nesse conceito. A perda vai ser uma potência, logo a unidade vai ser o quê? O watts, ok? Então trata-se do valor de potência que o instrumento consome quando utilizado em sua indicação final de escala. Perceba o seguinte, pessoal, mesmo que o instrumento seja preparado para interferir o mínimo possível no circuito ou no equipamento ao qual ele vai medir os valores de tensão, corrente, enfim, seja qual for a grandeza, mesmo assim ele ainda tem que consumir, ele vai ter o seu consumo próprio, tá? Esse consumo próprio nada mais vai ser do que a perda própria, ok? Por se tratar de uma perda, essa perda é uma potência. Então, por se tratar de uma potência, o que é que vai acontecer? Você vai poder utilizar as fórmulas que se utiliza para calcular a potência, tá? Então, R vezes I ao quadrado ou V2 sobre R, que nada mais são do que fórmulas de cálculo da potência, tá? Se você dispor dos valores de resistência e corrente, você utiliza R vezes I ao quadrado, ao passo que se você dispor dos valores de tensão e resistência, você calcula os valores utilizando a segunda equação aí, que é o V2 sobre R, certinho? Então, se lembre que esse valor de I ou esse valor de V ele vai estar associado com o quê? Com o calibre do instrumento, ok? Você tem que dispor do valor do calibre para poder saber, para poder calcular, desculpem, a perda própria do instrumento. Então, um exemplo numérico aí, considerar um amperímetro cujo calibre é 10 amperes e cuja resistência própria é 0,2.
Então, ele quer saber a perda própria associada a esse amperímetro. Ele quer saber a perda própria, o calibre do instrumento é 10 amperes. Perceba que as fórmulas de potência são R vezes I ao quadrado, ou então V2 sobre R. Como nesse caso é um amperímetro, eu vou trabalhar com valores de corrente, né? Então, a equação que eu vou utilizar é o quê? Perda própria é igual a R vezes I ao quadrado, ok? E foi o que ele fez aí, ó. Perda própria é R vezes I ao quadrado. A resistência é a resistência própria do instrumento. Nesse caso, foi dado como sendo 0,2. Esse também é um dado fornecido pelo fabricante, tá? 0,2 vezes a corrente. Lembre-se que o conceito de perda própria, ó, diz respeito ao quê? Ao calibre do instrumento. Por isso que ele utilizou o valor do calibre, 10 amperes, no equacionamento da perda própria do instrumento. Substituindo os valores, você vai chegar numa perda própria de 20 watts. O watts por quê? Porque a gente já comentou que a perda nada mais é do que uma potência, né? Uma potência que foi consumida pelo instrumento. Okay? Outro aspecto, outra característica que pode ser analisada em relação aos instrumentos elétricos de medição é a chamada eficiência do instrumento. Ela nada mais é do que a relação matemática entre o calibre e a perda própria. Então, a equação 3 faz justamente esse equacionamento aí. Sempre que você quiser saber qual é a eficiência de um instrumento de medição, basicamente é só você dividir o calibre do instrumento pela sua respectiva perda própria, né? Só lembrando que a perda própria você calcula utilizando a equação o quê? A equação 2, certinho? Então, essa eficiência ela pode ser expressa em amperes por watt, no caso dos amperímetros, ou em volts por watts, no caso dos voltímetros. Então, beleza. Se você tiver trabalhando... É um instrumento destinado a medir corrente elétrica, logo ele é o quê? Um amperímetro. Se eu quiser saber qual é a eficiência do amperímetro, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir a corrente por quem? Pela potência, ok? Ou seja, na equação anterior, o calibre que eu vou pegar é o calibre de corrente, ok? Dividido pela perda própria. No caso, se for um instrumento destinado a medir tensão, o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um voltímetro. E para calcular a eficiência dele, eu vou trabalhar com a unidade volts por... Ao calcular a eficiência dele, eu vou utilizar a unidade do quê? Volts por watt. Por quê? Porque o calibre que a gente vai trabalhar vai ser um calibre de tensão. Certinho? Então, um exemplo numérico aí, ó. Considere um amperímetro com calibre 10 amperes e cuja perda própria é 20 watts. Então, vamos lá. Qual é a fórmula? A fórmula é eficiência igual a calibre sobre perda própria, né? Que é o que ele quer que você calcule a eficiência desse instrumento, desculpa. Então, bom, se o meu calibre é 10 amperes, significa que a corrente é 10 amperes, ok? A eficiência é o calibre dividido pela perda própria e a unidade vai ser amperes por watt. Por quê? Porque se trata de um amperímetro, certinho? Perceba que, necessariamente, antes de você calcular a eficiência, você tem que, primeiramente, ter calculado quem? A perda própria. E para calcular a perda própria, você vai usar quem? A equação quem? 2, né, pessoal? R vezes I ao quadrado ou V2 sobre R. Tranquilo? É isso por essa aula, então. Obrigado e até o nosso próximo encontro.